Eu quero saudar a todos na paz do Senhor, meus prezados e diletos ouvintes e seguidores do YouTube. Estamos de volta mais uma vez com o intelecto. Eu não sou muito fervoroso, eu não sou muito animador, mas eu gosto de ter o conhecimento da palavra de Deus, ter a cautela, ter o cuidado, examinais bem, para que ninguém vos engane. Muita gente estão pedindo ou perguntando quando é que Jesus volta, outro atemorizado, outro com medo, outro correndo de um canto, correndo para outro, e se esquecendo que a palavra de Deus nos assegura, nos ensina. No livro de São Mateus, no capítulo 16, o versículo 1 diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse alguns dos sinais do céu. Mas ele respondendo disse: Quando é chegada a tarde, dizeis haverá um bom tempo, porque o Senhor está rubro. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio e hipócrita. Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Muitas pessoas, muita gente, que estão com a Bíblia na mão, mas eles não estão sabendo discernir a palavra de Deus. A palavra de Deus discerne pelo Espírito. A palavra de Deus é espiritual. Somos a igreja do Deus vivo na terra. Somos as trombetas do último dia para anunciar a palavra de Deus. Ele disse: no clamar ou no rugir da última trombeta aparecerá o sinal no céu. E que sinal é esse? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Há pessoas que até é religioso, até se chama de protestante, que eles não estão sabendo discernir a palavra de Deus. Estão atemorizados. E uma das necessidades e um dos privilégios do ser humano é a identificação. É necessário que saibamos que somos. Nós temos que saber o que nós somos. E de onde viemos e para onde vamos. Mas é também um privilégio poder nos apresentar corretamente às pessoas que querem saber quem nós somos. E de onde nós vemos e para onde nós vamos. Assim também se deu com Jesus. Neste capítulo encontramos alguma questão sobre a identificação de Jesus e dos seus intelectos. O capítulo 16 do livro de São Mateus, começando do primeiro versículo, pode ser dividido em 5 partes. Jesus é desafiado e se identifica como divino. Capítulo 1, versículo 4. Jesus adverte os discípulos contra o fermento dos fariseus. Versículo 5 a 12. Jesus corretamente identificado pelos discípulos. Versículo 13 a 20. E Jesus identifica a sua morte como necessária, versículo 21 e 23. Jesus quer os discípulos identificados com ele. Então, nós somos povo de Deus. Nós temos o sinal de Jesus em nossa vida. No crer, no andar, no falar, no praticar.
Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, tem tantas pessoas penduradas com a sua salvação, está em dúvida, até pessoas que se dizem pastor. Sabe por quê? Porque entraram por outro caminho e estão atemorizados e atemorizando os outros. Cuidado no fermento dos fariseus e dos saduceus. E naquela hora os discípulos pensavam que Jesus estava repreendendo eles porque eles não tinham levado pão para se alimentar. Mas Jesus estava falando espiritualmente. A palavra de Deus, ela é pão, ela é água para os sedentos, ela é força para os que não têm força, ela é fé para os que não têm fé. A palavra de Deus, ela é tudo em nossa vida. O salmista disse que era luz para os nossos caminhos e ela é lâmpada para a nossa vida. A palavra de Deus é a nossa segurança. E na primeira parte do capítulo 16, encontramos fariseus e saduceus pedindo outra vez o sinal do céu, desafiando Jesus a identificar-se. Muita gente está desafiando o Senhor. Um desafio. Foi o período que mais a palavra de Deus foi repisada. Foi sofrida a palavra de Deus. Foi escarnecida. A palavra de Deus, ela tem sofrido aos quatro cantos da terra. Mas o sinal está aí, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Tanto sofre o justo, como sofre o injusto. Mas a palavra de Deus se cumpre. Ela é fiel. Não é uma placa de denominação que vai levar você para o céu, não. É se você for fiel a Jesus. É se você está com o seu coração plantado na palavra de Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus para sempre. É a palavra de Deus que nos fortifica, examina a palavra de Deus. Não é o pastor José, não é o pastor fulano, não é o pastor Betrano. Todos é pecador. Todos é falho e precisa de Jesus. Não tem um homem mais santo do que o outro. O homem, ele tem que ter caráter na sua vida. Jesus assegura isso. Foi o ano que mais houve a corrupção através da palavra de Deus. Mas as mãos do Senhor estão estendidas para proteger aquele que ele serve. Não tem coronavírus, não tem praga, não tem enfermidade que atinja aquele que serve ao Senhor com sinceridade. Nós temos que obedecer à voz das autoridades. Obedecer é uma coisa, e deixar de pregar a palavra de Deus é outra. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu também sou pastor de uma igreja. Eu não estou arrevoltado e nem estou falando aqui porque a igreja está fechada, não. Não. E Jesus já me deu o meu salário. Eu sou um homem assalariado. Eu sou acostumado a comer aqueles peixinhos e sou acostumado a comer filé. Contudo, eu me acostumo. Eu sou acostumado a ser pobre e também sou acostumado, eu sei me prontificar também na bonança. Na hora da pobreza, eu sei me ficar no meu lugar. Porque para isso o Senhor me chamou-me. Para isso o Senhor me separou-me. Ele não me prometeu
que eu ia ter bonança na terra. Ele disse, mas no mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo. Eu venci. Não precisa ter mais tribulação ou mais aflição, a perca de um ente querido de nós. Isso dói em nós. Arranca um pedaço de nós. Mas nem só com isso eu vou abandonar o meu Senhor. Foi Ele quem me criou-me. Foi Ele quem me chamou-me para a sua palavra. A sua palavra é poder. A sua palavra é regeneração para aqueles que não é regenerado. Mas foi o ano que mais a palavra de Deus sofreu. Escárnio, profanação, corrupção. Aleluia. Por isso que as pestilências está sofrendo. Aleluia. Mas Jesus ainda cura. Jesus ainda repreende o mal. Ele ainda é o mesmo. Porque o sangue de Jesus ainda tem poder. E quem identificava também a necessidade que ele tinha de morrer e ressuscitar para o perdão dos nossos pecados. E aqui Jesus dá a mesma resposta. Mas é interessante notar que agora, então, junto os fariseus e os saduceus, importante é observar. Observar. Os irmãos sabem que os fariseus, sempre ele perseguia a Jesus. Os saduceus também. Perseguiram muito para querer derrubá-lo. Mas eles nunca venceram ao Senhor, porque o Senhor dava a resposta certa e na hora certa. Jesus ele veio plantar um reino espiritual, não é um reino material. O povo de Deus, as pessoas sabem que agora todo mundo agora é empresário. Eles têm empresa, fazendo dos crentes negócio, os balcão, os púlpitos é os balcão para negociar, e os crentes é mercadoria. Cada um está vendendo o seu irmão para adquirir a riqueza na terra. Mas para que tanta ganância? Porque para aqui nós não trouxe nada. Também daqui nada nós leva. Não tem poderoso aqui não. Não tem todo poderoso não. Todo ele vai enfrentar a morte. Todo ele é pecador. Não adianta você se confessar com A, confessar com B, fulano é mais santo do que cicrano, cicrano é mais santo. Não, todo ele pecou. A Bíblia diz que todos estão destituídos da glória de Deus. E quem restitui o homem é Jesus, através do poder do seu sangue. Não adianta você se idolatrar com ninguém. Ele pode adquirir mais bem material mais do que eu. Sabe por quê? Porque eu não aprendi a defraudar ninguém. Eu não aprendi a tirar sangue de quem não tem. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, abra os seus olhos. Veja Jesus diante de você. Sabe onde é que você vê Jesus? É dentro de você. Olhe para dentro de você. Examine a sua vida. Que Jesus está dentro de você. Entra para o teu quarto. Ora a teu pai secretamente, e o teu pai que está no céu, ele ouvirá. Não faça como os hipócritas, que fazia nas esquinas da rua para ser visto. Mas a nossa fé, ninguém mede, ninguém vê, porque é dada uma vez por Jesus. Foi Jesus mesmo que disse isso.
E o apóstolo São Paulo assegurou que ela nos foi dada uma vez por Jesus. E Jesus sempre chamou a atenção dos fariseus. Não adianta você querer ser mais santo do que eu. Não adianta você querer ser mais pessoas mais importantes do que eu, porque aqui na Terra não tem ninguém importante. Todos está sujeito e vai para o mesmo buraco. A diferença é que um parte para a perdição e o outro parte para a vida eterna. A vida com Jesus. A diferença está aí, mas todo vai para o mesmo buraco. Aonde vai o rico, o pobre também vai. Agora, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem uma diferença. Há uma diferença. A eternidade te espera. Hoje ou amanhã, você tem que se encontrar com Deus. E você tem que se preparar enquanto você está com vida, porque depois da morte não adianta acender vela, não. Não adianta rezar, não. Não adianta fazer nada. A depois da morte segue-se ao juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Pode ser você poderoso, pode ser juiz, pode ser governador, pode ser o presidente, pode ser quem for que seja. Ele vai se encontrar com Deus para prestar conta daquilo que ele plantou sobre a terra. Ouça este conselho. Conselho verdadeiro. Eu não estou desafiando ninguém. Eu estou esclarecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poder para aqueles que aceitam Jesus. Mas para o homem natural é loucura. O homem que vive na carne. O homem que tem prazer na carne. Ela é loucura. Eu não me importo com a tua vida. Eu não quero saber quem é você. Não, você faz da sua vida, da sua existência, o que você quiser. Mas um dia você vai se encontrar com o Todo-Poderoso para prestar conta, porque viemos para aqui e sabemos para onde nós vai. Nós temos que voltar para a eternidade. A Bíblia diz que os restos mortais ficam na terra, porque ele é terra. Mas o espírito volta para Deus, quem o deu. O homem de dentro, nós temos o homem de fora e temos o homem de dentro. O homem de dentro está que ele tem que estar limpo pelo sangue de Jesus. Porque o segredo está no homem de dentro, não é no homem de fora. O homem de fora é pecador. Chega as enfermidades, chega as dores, chega as tristezas. Quem sente é o homem de fora. O coronavírus pode atacar o homem de fora, mas não ataca o homem de dentro. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Ele pode ter poder no homem de fora, mas no homem de dentro ele não toca, porque o homem de dentro pertence a Jesus. Deus é todo poderoso. E ele há de guardar o seu povo até o fim, até a sua volta. A Bíblia diz lá no capítulo 12 de Daniel, e o versículo 12, que tu irás até o fim. Oh, Alemen Kamahai. Deus é todo poderoso. O Senhor, ele está contemplando toda a terra e está vendo as bravuras, os malfeitos que estão praticando sobre a terra, repisando a palavra de Deus, maltratando a palavra de Deus, profanando a palavra de Deus, homens enriquecendo ilicitamente através da palavra de Deus.
Mas daqui você não leva nada, meu amigo. Para que tanta ganância? Vamos ser fiel a Jesus. Ele não mandou nós ter salário alto. Não. Ele mandou nós ter salário. O salário é o salário que Paulo falou lá na sua carta, que o trabalhador é digno do seu salário. Ele não estava falando em dinheiro, em moeda monetária, não. O trabalhador é digno do seu salário. Examine a palavra de Deus. Observe o que é que ela diz, para que você não se enganche com os enganchos dessa vida. E depois não diga a Jesus que não viu a palavra de Deus, que você está ouvindo. Você sabe muito bem que o salário não é moeda monetária. Aonde ele chegava, era bem acolhido, não faltava alimentação, o povo era hospedeiro e ali eles ficavam. Não era para ganhar dinheiro, não. Era para anunciar a palavra de Deus. Mas hoje quem é que quer receber ninguém? Porque só se levanta para enganar. E os que andam verdadeiramente estão sofrendo. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre cada manhã. Ela se renova cada manhã. Ela fica nova. Ela é um espelho que nós se olha e vê os defeitos. Quantos ladrão não tem pegado com a palavra de Deus? Eu estou falando em ladrão de homem. Não é ladrão que ele rouba porque ele está desempregado. Porque os políticos, os gananciosos não abrem uma porta para que eles possam ganhar o seu pão dignamente. Mas vamos se unir e se apegar com a palavra de Deus. O fim está próximo, está se aproximando. E você, meu amigo, tem o direito também de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Você tem o direito de se arrepender e pedir perdão dos seus pecados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é a mim, não é o pastor fulano, não é o pastor cicrano, não é o reverendo tal, não é o reverendo ninguém, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se pecaram, tem defeito, todo ele. Mas em Jesus não tem. O evangelho de Jesus é puro. Ele é verdadeiro, ele é legítimo. Acredite no evangelho de Jesus. Não tem defeito. E que os irmãos continuem orando por mim. E que os irmãos, eles continuem nessa marcha. Levante a sua cabeça, anuncie a palavra de Deus, que ela é vida para os que estão mortos. Esta terra está precisando da palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, genuína e a palavra de Deus é fiel para todos aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador da sua alma. E que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.